Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 24 de maio de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E como vocês podem ver, neste momento existem alarmes aéreos em boa parte da Ucrânia aqui, embora algumas mensagens deem conta que esses alarmes de ataque aéreo já foram desativados nesse momento. Eles teriam sido causados por um navio com míssil calibre que estaria preparando para lançar, mas aparentemente foi só um exercício e não lançou os mísseis, né? Além disso, a gente teve a interrupção da ponte da Crimeia hoje cedo. Durante a parte da manhã, lá na Ucrânia, a ponte da Crimeia foi fechada, segundo os russos, para a execução de exercícios militares, o que é muito estranho, né? E havia uma grande quantidade de fumaça saindo de um determinado ponto da ponte da Crimeia. Pode ser um gerador de fumaça obscurecendo a ponte? Pode ser. Mas está muito estranho aquilo ali, a gente não sabe exatamente o que aconteceu não. O fato é que a ponte ficou fechada por várias horas, mas já reabriu neste momento a ponte da Crimeia, né? O navio militar russo Ivan Rus foi alvejado por drones aquáticos aqui próximo ao Estreito de Bósforo, próximo da Turquia. Também está muito estranha essa história, porque vocês sabem, navios militares não podem passar pelo Estreito de Bósforo aqui por questão de acordos militares, né? Mas de alguma forma esse navio estava saindo do Estreito de Bósforo e foi atingido por drones aquáticos ucranianos. Houve mais uma série de ataques ucranianos aqui na retaguarda russa, visando os pontos de acumulação de tropas, postos de comando e também de munição, mas ontem foi relativamente um dia mais tranquilo, né? Inclusive, o pessoal aqui da República de Belgorod, aqui de Graivion, a República Popular de Bilhorod, voltaram para a Ucrânia, né, encerraram a missão deles e voltaram para a Ucrânia. Segundo os russos, foram todos destruídos e coisa e tal, destruíram os caminhões, mataram os soldados e coisa e tal, mas aparentemente não. As perdas, segundo eles, foram mínimas. Eles estão todos bem seguros aqui do lado ucraniano e cumpriram a missão deles, que era justamente mostrar para os russos que ó, tem a linha de frente aqui, ó, vai até aqui, ó, vocês têm que proteger toda essa linha de frente aqui, né? Parece que já teve mais uma incursão aqui próximo a Kursk. Olha o que eu falei ontem, que eles iam fazer cada vez incursões cada vez mais altas aqui até chegar aqui em Bryansk, justamente porque o interesse deles é fazer com que os russos tirem tropas aqui da área ocupada da Ucrânia e coloquem aqui para proteger essas áreas russas aqui, e com isso facilita o trabalho ucraniano na contraofensiva. Isso era muito óbvio que essa era a estratégia ucraniana desde o início nessa entrada aqui, né? E funcionou. Os russos estão, de fato, transferindo tropas para cá, né? O Prigozhin ontem deu uma longa entrevista de 1h30 quase para uma televisão lá na Rússia, em que ele falou um monte de besteira, mas falou um monte de verdades também, né? Muito interessante a posição do Prigozhin, dizendo que, na verdade, a culpa da derrota russa é exclusivamente russa nessa guerra, né? E ele está, assim, tratando como derrota o que está acontecendo com os russos aqui, né? Não é nenhuma surpresa isso para ninguém. Ou seja, ele está dizendo que a Rússia colocou a Ucrânia numa posição excelente, se colocou numa posição muito ruim, e não tem como caracterizar isso de outra forma que não seja uma derrota. A gente vai falar sobre os trechos mais importantes, é lógico, é uma conversa de 1h30, não daria para a gente falar sobre tudo aqui, mas a gente vai falar os trechos mais importantes aqui, né? O Lukashenko apareceu de novo, dessa vez ele pegou um avião e foi até Moscou conversar com Putin, né? Então, ele deve ter melhorado, está lá em Moscou, mas o motivo dessa viagem pode ser ainda mais preocupante. Segundo algumas fontes, está começando uma revolução em Belarus. Com essa possível queda, possível morte do Lukashenko, muita gente começou a se movimentar e a coisa ganhou contornos de golpe em Belarus. Será que vai sair isso mesmo? Por enquanto, a gente não tem evidência de nada, mas só de mensagens dizendo isso, né? Ontem o Putin também fez mais uma palhaçada na televisão russa. Ele foi com um historiador que mostrou para ele um mapa do século XVII que, segundo o historiador, mostrava que a Ucrânia não existia, né? E foi muito constrangedor, porque até pela televisão dava para ver o nome Ucrânia no mapa ali.
É aquele negócio, né? A qualidade da propaganda russa está cada vez pior, né? E havia gente que dizia que não, que os russos são muito bons em propaganda. A propaganda russa só caiu mesmo na cabeça de algumas pessoas aqui no Brasil com cérebro mais fraco, pelo visto, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Impressionante isso, né? E o Lula, lógico, evidente que o Lula ia cair nessa. Mas fora essas pessoas, ninguém comprou essa propaganda russa idiota, né? E por falar no idiota do Lula, né, o ladrão corrupto que dirige o Brasil, o idiota falou mais uma besteira dizendo que está pronto para ir para a Ucrânia quando o Zelensky quiser a paz e coisa e tal. Caramba, Lula, o Zelensky quer a paz, o Zelensky é a pessoa que está lutando pela paz na região, se você não percebeu ainda. É você que não quer a paz, você que quer ceder território da Ucrânia para a Rússia, né? É um idiota completo esse cara. Essa notícia, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Yuri Kirihata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aqui foi o que aconteceu hoje cedo na ponte da Crimeia, né? Tudo parado, a ponte fechada, engarrafamento, evidentemente, porque o pessoal não pode passar, e alguma coisa pegando fogo aqui, né? Não dá para saber exatamente. A Rússia diz que foram exercícios militares, né? Mas coisa estranha, né? Um exercício militar com... Isso aqui parece ser pode ser um veículo que... uma cortina de fumaça que eles fazem para ocultar esse tipo de coisa. Mas a verdade é que a cortina de fumaça servia na Segunda Grande Guerra, quando os bombardeios eram feitos visualmente. Hoje em dia, que é tudo por GPS, não sei se tem muita necessidade, se faz muita diferença essa coisa de cortina de fumaça aqui. E um só, né? Aí a outra hipótese é que seja um incêndio mesmo, tá vendo aqui, ó? Formou uma nuvem aqui, dá para ver aqui, tem alguma coisa realmente soltando fumaça aqui, né? Mas é difícil ver exatamente o que é aqui, ó. Tá? É estranho, né? Não dá para ver se algum carro pegou fogo, no caso seria um trem, tá? Porque tá justamente na linha do trem que tá essa fumaça saindo aí, né? Então, realmente, o pessoal fez a geolocalização aqui de onde é que tá essa fumaça. Isso está acontecendo aqui, neste ponto aqui da ponte da Crimeia. Esse ponto aqui ainda é, na verdade, a ponte ainda é sobre região sólida, né? Sobre terra. Aqui ela atravessa um trechinho de mar aqui pequeno, mas a parte principal dela é essa daqui. Aqui que é a parte mais funda, por onde passam os navios e coisa e tal, onde tem aqueles arcos, né? Fica aqui. Então, é uma região meio estranha isso daqui, não dá para entender. Será que... enfim, muito estranho esse episódio lá na Crimeia, né? De qualquer forma, já liberaram a ponte da Crimeia, ela já está funcionando de novo. Não deu para, não sabemos exatamente o que houve, se havia alguma ameaça dos ucranianos atingirem a ponte, ou se, enfim, se pegou alguma coisa, pegou fogo ali. Agora, outra coisa foi o navio Ivan Rus, que é um navio de monitoração da frota russa, um navio militar. Esse naviozinho aqui, ele, segundo essas mensagens de Telegram aqui, parece que ele foi atingido por drones navais, né, na região aqui próximo ao Estreito de Bósforo, aqui em Istambul. Isso é muito curioso, porque, primeiro, o que esse navio estava fazendo aqui, né? Porque ele não pode passar pelo Estreito de Bósforo, né? O Estreito de Bósforo tem um acordo militar de muito tempo que, em épocas de guerra, não pode ser usado por navios militares. Então, ele não pode passar por ali. Mas ele está próximo desse estreito, talvez indo para lá ou vindo de lá. Muito estranho. E o mais impressionante, né? Se foi a Ucrânia que fez isso... Olha, isso aqui é bem longe aqui da costa ucraniana, né? Se foi ela que fez isso, indica que ela tem drones agora com alcance muito maior do que aqueles que ela tinha usado aqui para atingir Sevastopol aqui na Crimeia. Então, uma informação, sem dúvida alguma, significativa, né? Vamos ver se confirma exatamente o que houve aqui com esse navio, né? Dizem os russos que não teve problema, que os marinheiros repeliram o ataque e o navio não foi danificado, mas é lógico, os russos falando isso, o mais provável é que sim, houve danos no navio, né? Bom, tivemos mais vários ataques aqui. Esse daqui foi uma explosão em Berdyansk. Berdyansk é aqui essa região, uma região que é muito usada pelos russos para logística, né, para manter, transferir tropas, principalmente aqui
de Tokmak e Melitopol e coisa e tal. Estava sendo muito usada, inclusive, para transferir tropas para Bakhmut, né, para reforçar Bakhmut, e provavelmente foi usado também para levar tropas aqui para a região de Belgorod, para reforçar Belgorod, para reforçar Kursk e também para reforçar Berdyansk. Tudo isso vai precisar de reforço agora, né? Enfim, mais uma preocupação deles aí, mais um ataque ucraniano aí a retaguarda russa, né? Aqui também foi, isso daqui foi em Bakhmut. Alguns vídeos da unidade terra que está operando na região de Bakhmut e que estavam justamente atingindo os depósitos de munição russos ali em Bakhmut, né? A situação em Bakhmut, depois da conquista da cidade pelos russos, meio que estacionou. Os russos não têm avançado mais aqui, e embora que, repara que os ucranianos eles deixam claro que essa parte aqui ainda está na mão dos ucranianos, então em tese os russos não tomaram 100% da cidade, né? Ainda tem um trechinho aqui, uma ruazinha aqui que está de fora, né? Inclusive está sendo bombardeada pelos russos aqui. Mas enquanto isso, os ucranianos estão aproveitando para justamente bombardear os russos que estão tentando se organizar aqui na cidade, né? De qualquer forma, parece que acalmou um pouco aqui a região, inclusive a contraofensiva ucraniana. Isso que eu não entendi, né? Seria o momento dos ucranianos avançarem mais aqui. Talvez os reforços que os russos mandaram para cá, de fato, impediram um avanço maior. Ou então a gente não está tendo as informações dessa região aqui, é uma possibilidade também, né? Mas, bom, ontem também se resolveu a questão lá de Belgorod, da incursão em Belgorod, né? Vamos entender o que aconteceu. Lógico, do ponto de vista russo, como é que é o nome? Konashenkov, que é o porta-voz do exército russo, falou que não, que nós destruímos todos os guerrilheiros, todos os terroristas, ele chama de terroristas, que invadiram Belgorod, foram todos mortos, e os carros de combate foram todos destruídos, e os poucos que sobraram saíram correndo e coisa e tal, aquela coisa, né, para tentar dar uma satisfação para o povo russo, mas a verdade não parece ser essa não, né? Então, primeiro que ainda divulgaram ontem os próprios soldados lá das Legiões de Liberdade para a Rússia e Corpo Voluntário Russo, né, que são as duas facções de russos contra o Putin, ambos divulgaram imagens deles saindo voluntariamente lá de Belgorod. Então, não foram destruídos de toda forma. Aí, o que aconteceu? O exército russo mostrou algumas imagens ontem para dizer que tinha destruído tudo, né? Uma das imagens eram corpos de vários soldados russos, ou vários soldados dessas supostas legiões russas, né? Soldados contra o Putin, que teriam sido todos mortos. Um monte de soldado morto. Eu já falei sobre isso ontem, essa foto é totalmente falsa, até porque o tipo de camuflagem do uniforme não bate, e os uniformes não estão com a bandana amarela, né? Teve gente que chegou a dizer que a imagem era gerada pelo chat GPT lá, ou por alguma inteligência artificial equivalente. Eu não sei. Não é difícil para os russos conseguir foto de um monte de soldado morto, porque a verdade é que estamos numa guerra, né? Então tem um monte de foto de soldado morto por aí. Eles poderiam ter pego uma foto de outro lugar e botado ali. Mas enfim, não sei. O fato é, a foto é falsa. E aí também botaram essas fotos aqui, ó. Mostraram como todos os carros, os blindados usados pelas forças, né, contrárias a Putin foram destruídas e coisa e tal. E aí o rapaz aqui começa a fazer, o Jack House aqui começa a fazer uma avaliação de como é que pode um Jeep de combate que o pneu não tem nenhum cascalho grudado nele, limpinho, né? Impressionante. O outro aqui bateu aqui na trincheira e não levantou a terra e coisa e tal. E daí a conclusão que ele chega aqui no final das contas é que essas fotos foram totalmente armadas, que esses carros provavelmente ou veículos que foram capturados na Ucrânia em algum outro lugar, né? Porque pode ter capturado, né? Certamente os russos capturaram alguns veículos ucranianos lá na guerra da Ucrânia, em Bakhmut, em Severodonetsk, coisa e tal. Pegaram esses veículos e usaram para montar esse negócio aqui, para fazer esse showzinho, para dizer que tinham destruído todos os invasores e coisa e tal, né? Fizeram o showzinho aqui, mas o pessoal tá apontando que, olha, tá estranho. Tem uma outra foto que aparece em outros carros também, aí os carros sem assento, sem volante. Aí você fala, peraí, como é que os rebeldes entraram
na Rússia, né, invadiram Belgorod com carros sem assento e sem volante. Não faz sentido isso. Ou seja, provavelmente os russos pegaram destroços de outras guerras que eles já tinham limpado, já tinham tirado estofado, volante, de repente usa para outra coisa, né? Já tinham tirado, botaram a carcaça ali para dizer que foi a carcaça atingida e destruída ali, né? Ou seja, como sempre, como é o padrão, os russos mentindo. Aqui tá o pessoal esse vídeo aqui é o pessoal da Legião Liberdade para a Rússia e o RDK, que é o Corpo Voluntário Russo, mostrando que eles saíram lá da Rússia com todos os veículos que eles entraram e mais alguns. Então teve mais alguns que eles capturaram lá, que eles trouxeram de troféu para a Ucrânia, mas não perderam nenhum veículo. Segundo eles, só teve perdas mínimas. E eles mostraram que todos os blindados voltaram para a Ucrânia, conforme eles estão dizendo aqui, né? Mas o mais engraçado é isso daqui, é que os próprios russos, né, começaram a perceber o problema. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas no início do ano teve uma aventura similar a essa dessa invasão aqui de Belgorod, aqui em Briansk, né? Esses mesmos, o Corpo Voluntário Russo e a Legião Liberdade da Rússia, fizeram uma invasão aqui, entraram em várias cidadezinhas aqui em Briansk, aqui no norte, coisa e tal, tacaram terror, mataram os guardas de fronteira, entraram na cidade, coisa e tal, e depois saíram de lá, né? E naquela ocasião também, o governo russo falou, não, nós matamos todos, destruímos todos, não sobrou ninguém, nenhum deles sobreviveu, né? Aí, aqui tá o cara russo, num Telegram russo, falando, olha só, alguém notou que as faces que estavam envolvidas nos ataques de Briansk e Belgorod eram as mesmas, ou seja, eram as mesmas faces ali que estavam envolvidas nos ataques de Briansk e Belgorod? Pois é, então quer dizer que da última vez que eles invadiram, eles não foram liquidados, como disseram os reportes, né, os relatórios do governo russo, né? Que coisa interessante, né? Ou seja, o pessoal está percebendo que esse negócio aí, essa história de que destruíram os rebeldes todos, é só propaganda russa mais uma vez, né? E aqui, a outra coisa que chega a ser constrangedora, cara, olha só, esse cara aqui é o general Lapin, é um general de 4 estrelas. E ele foi mandado pelo Putin para a região, tá vendo, com soldados, justamente para conter essa invasão e coisa e tal. E aí tá um general ali, ó, na rua, com um soldado andando na frente. Que coisa, que teatro mais patético, cara. Quando que uma operação desse tipo ia ter um general, meia dúzia de soldado? Cara, era para ter um sargento ali no máximo, né? Um tenente, talvez. Um general de 4 estrelas, né? Enfim. E ainda ele fazendo aqui sinal para... Isso aqui é um general, fazendo sinal de trânsito pros tanques e coisa e tal, ordenando o pessoal ali para passar. Cara, os russos já foram melhor em propaganda, não é possível que eles estão decaindo. Dá para ver que é um teatro, entendeu? Eles estão querendo dizer que não, olha só, sufocamos, destruímos todos os rebeldes e coisa e tal. Não destruíram nada. Os caras entraram, fizeram o que quiseram, depois foram embora, tranquilo, sem problema nenhum, sem perder nada. E eles falam aqui num outro comunicado, né, que esse foi a primeira operação da Legião no território da Rússia e que o escopo de ações vai aumentar no futuro e que esperem outras batalhas em Belgorod e também em Briansk e Kursk. Ou seja, foi um sucesso essa operação, justamente por quê? Porque o objetivo era colocar tropas ali na região, né? E não parou aqui não, tá? Ainda teve mais um monte de explosões reportadas essa noite lá em Belgorod, né? Não dá para saber se eram os ucranianos com drones ou se eram os russos fazendo alguma coisa, tentando retomar algum território, mas ainda teve confusão em Belgorod essa noite. E aqui, olha só, a conta chamada Briansk People's Republic, ou seja, República Popular de Briansk. Briansk, vocês sabem, é essa área aqui no norte, né? Que é Briansk, essa cidade. Da mesma forma, né? É a mesma situação. Você tem aqui Belgorod, a capital do Oblast é a cidade de Belgorod e tem todo o Oblast de Belgorod. Depois tem Kursk, e a cidade de Kursk fica aqui e o Oblast aqui. E mais em cima Briansk, que é essa região aqui. Então o pessoal aqui da República Popular de Briansk está falando que nós estamos observando as suas jornadas em direção à libertação
e isso está nos inspirando a fazer também, a nos separar dos ocupantes russos e coisa e tal. Olha o que eu falei, né? É claro que vai ter isso. E em Kursk já teve aqui. Essa aqui ó, é uma imagem de guerrilheiros aí desses grupos também, que tomando o vilarejo de Gogolevka, em Kursk. Gogolevka fica aqui, ó. Kursk fica aqui perto de Sudzha, né? Aqui, ó. Gogolevka. Tá aqui a cidadezinha que eles teriam entrado aqui. Sudzha fica logo aqui. É uma cidade um pouquinho maior. Aí você vê que, de novo, foram forças rebeldes, entraram lá, tiraram a foto, e não ficaram muito tempo não, já saíram, né? E, bom, e qual que é o objetivo dessa história toda, né? É o que eu falei desde o início, né? Lógico, os ucranianos não têm interesse em invadir Belgorod, Kursk, nada disso, mas qual que é o interesse dos ucranianos? Eles sabem que defender requer muito mais tropa do que atacar. Por quê? Quando você ataca num ponto específico, você sabe onde você vai atacar, você vai botar toda a sua força naquele único ponto. Para defender, por outro lado, você tem que distribuir as suas tropas por uma região grande, né? E os russos estão nessa posição, os russos estão preparando para a contraofensiva ucraniana. Eles estavam preparando nessa linha verde aqui, ó, porque é a linha que eles imaginavam os ucranianos fariam a contraofensiva. E eu imagino que vai ser, os ucranianos vão fazer a contraofensiva em algum ponto dessa linha verde aqui. Só que agora, o que os ucranianos fizeram? Eles fizeram ataques por aqui, devem fazer, provavelmente vai ter mais ataque por aqui também, e com isso eles colocam na cabeça dos russos a necessidade de proteger toda essa linha aqui, até aqui em cima, né? E os russos têm poucas tropas relativamente, têm menos tropas do que precisariam para proteger toda essa área com eficácia. Então essa é a jogada dos ucranianos. Estão convencendo os russos a botar mais tropas aqui. E veja, por outro lado, os russos não têm alternativa. Eles não podem simplesmente falar, não vou botar... isso é truque dos ucranianos, vou deixar para lá. Porque vocês viram o caos que causou essa invasão em Belgorod, né? Se os caras quisessem invadir com um pouco mais de tropa, meu amigo, aí faria uma festa enorme ali. Então, de qualquer forma, já foi desviado, já tropas aqui da Ucrânia para cá, justamente botaram o general Lapin lá para coordenar os ataques e coisa e tal, a defesa de Belgorod e coisa e tal. Enfim, já tiveram que fazer isso, já deu dor de cabeça, esse era o objetivo. E tem um outro aspecto nessa história também, que o Mike Martin lembra sempre, que é o seguinte, a logística russa é mais complicada, porque a Ucrânia está no centro e a Rússia está atacando de uma área mais aberta, né? Repara como é que é a frente de batalha, né? Ela os ucranianos estão aqui no meio. Então, o ucraniano, para ele mandar uma tropa daqui para cá, é rapidinho. Para o russo mandar essa mesma tropa, ela tem que fazer uma volta enorme aqui para chegar do lado de cá e defender esse lado de cá, né? Então, ou seja, você tendo essa situação da linha de frente, isso é muito mais complicado para os russos. Os russos acabam tendo um custo para fazer esses deslocamentos maiores, né? Porque você pode pensar assim, mas da mesma forma que os russos têm que defender essas fronteiras, os ucranianos têm que defender também, né? E é verdade, mas é mais fácil para os ucranianos, porque as distâncias são menores. E então eles acabam tendo vantagem nisso daí também. Então esse foi o objetivo, e foi o objetivo que já foi atingido, né? Os militares russos estão alegando que a brigada, a 74ª Brigada de Rifles Motorizados já foi enviada para lá, já saiu aqui de Zaporizhia, ou seja, é isso que os ucranianos queriam em última análise, né? Foi um sucesso essa operação em Belgorod. Agora, uma reunião, né, uma entrevista do Prigozhin ontem para a televisão russa chamou muita atenção. Foi uma entrevista longa, tá? Foi 1h17, quase 1h30 de entrevista. Então é lógico, não vale a pena a gente falar sobre tudo aqui, mas ele fala algumas coisas bastante curiosas mesmo, né? Olha só, aqui, por exemplo, ele está falando aqui, ó, a denazificação da Ucrânia, que nós falávamos sobre isso, nós acabamos fazendo da Ucrânia uma nação que é conhecida no mundo inteiro. E ucranianos, tal como gregos durante a prosperidade da Grécia e os romanos durante o tempo dos impérios romanos, ou seja, os ucranianos ficaram conhecidos no mundo todo. Isso é um fenômeno real, isso é uma coisa verdadeira, né? Até o pessoal lá da Ucrânia brinca muito isso, né? Que antigamente você falava assim, não, eu sou da Ucrânia. Onde? Ucrânia? Onde é que fica isso? Nem sabia que existia um país chamado Ucrânia, né? Hoje em dia,
Eles falam, não, sou de Ucrânia. Ah, de onde? De Kherson, de Zaporizhia, de Kiev, né? Todo mundo sabe os nomes das cidades e coisa e tal. E isso dá para a Ucrânia um soft power muito grande, dá um poder de persuasão muito grande, né? E, ou seja, na verdade, essa ação da Rússia contra a Ucrânia, ao invés de enfraquecer a Ucrânia, fortaleceu ela do ponto de vista diplomático, inclusive os méritos diplomáticos dela, né, as causas dela, justamente pela independência do país. Né? Aqui, ó, nós legitimizamos a Ucrânia. A Ucrânia se tornou um país que todo mundo conhece absolutamente em qualquer lugar do mundo. E quanto à suposta denazificação, isso sobre a denazificação. E agora a desmilitarização. Essa é uma questão dolorosa para a Rússia. Se os ucranianos tinham 500 tanques no início dessa guerra, agora eles têm 5 mil tanques. Se eles tinham 20 mil pessoas capazes de lutar, eles têm agora 400 mil pessoas. Acabou, ao contrário do que a gente pretendia, nós militarizamos a Ucrânia. E mais do que isso, eles deram todos os motivos do mundo para as alianças ocidentais aceitarem a Ucrânia. Olha só, por que a OTAN não aceitava a Ucrânia antes? Justamente porque não queria comprar guerra com a Rússia. A Rússia mostrou que não interessa para ela, que não bastava isso, né? Que ia brigar do mesmo jeito. Então agora tem motivo para a Ucrânia entrar para a OTAN, justamente por quê? Porque é mais paz, vai ser uma visão de mundo mais pacífica com a Ucrânia na OTAN. Não só isso, como a Ucrânia já tem boa parte do esforço para transformar as forças armadas no padrão OTAN, já está sendo feito. O pessoal lá já está sendo treinado, já está aprendendo a usar. Na verdade, dá para dizer que a Ucrânia sabe usar melhor as armas da OTAN do que a própria OTAN, porque a verdade é que a OTAN não usou essas armas ainda em condição de combate, né? Então, realmente, o que o Prigozhin fala tem todo sentido. A Rússia entrou querendo denazificar a Ucrânia, que na verdade significaria deslegitimizar a Ucrânia, né? Dizer que a Ucrânia não era um país verdadeiro e queria também desmilitarizar a Ucrânia, acabou obtendo exatamente o contrário. E não foi só isso, eu posso acrescentar o que o Prigozhin falou aqui, o fato de que um objetivo da Rússia era justamente submeter a Europa, que a Europa aceitasse que depende do gás russo e aceitasse as ações russas, isso não aconteceu, e também queria acabar com a OTAN, o que também não aconteceu, ele fortaleceu a OTAN. Ou seja, mostra o quão burra, o quão idiota foi a decisão do Putin de iniciar essa guerra. Não é à toa que tanta gente duvidou de que ele fosse fazer isso, né? E aqui ele fala aqui, ó, ele diz que a Rússia vai provavelmente ser empurrada de volta às bordas de 2014, perdendo a guerra. Ele falou abertamente isso na entrevista. A Rússia provavelmente vai perder a guerra e vai ser forçada para as fronteiras. A Ucrânia está recebendo foguetes, eles estão preparando tropas, eles têm tanques Leopard, eles têm boa liderança, eles vão tentar contra-atacar. É muito provável que esse contra-ataque terá sucesso em alguns lugares. E eles vão tentar restaurar as bordas de 2014. E isso pode acontecer muito facilmente. Eles vão atacar a Crimeia. Eles vão tentar atingir a ponte da Crimeia, cortar rotas de suprimento, enfim. Tem uma grande chance disso não acabar bem para nós. Temos que preparar para essa guerra pesada, né? Ou seja, a visão do cara é perfeita. Nisso daqui, falou um monte de besteira também, tá? Falou um monte de coisa sobre, de outro lado, né? Contra a Ucrânia, mas nesse ponto ele falou absurdamente certo, né? E outra coisa que ele falou nessa entrevista, ele recrutou 50 mil condenados, né, 50 mil prisioneiros, dos quais 10 mil morreram em Bakhmut, eles perderam outros 10 mil em outros lugares, né? E também, perderam em Bakhmut também outros 10 mil contratados, que seriam voluntários, né? Então 20 mil perdidos e tem 20 mil seriamente feridos, né? Ou seja, assim, ele admitiu que as perdas excederam tudo que foi sofrido no Afeganistão. E isso daqui, repara, é o que ele está falando, né? Que seriam 40 mil entre mortos e feridos irrecuperáveis, 40 mil no total ali em Bakhmut. Se ele está falando isso, é porque é muito mais do que isso. Provavelmente, somando o grupo Wagner e o exército russo ali em Bakhmut, fica muito perto da estimativa americana de que os russos perderam 100 mil soldados só ali em Bakhmut, entre mortos e feridos. Aqui está o pessoal fazendo justamente essa análise, né, do que o Prigozhin falou,
que no momento do cerco a Bakhmut, quando começou o cerco a Bakhmut, haviam 35 mil soldados do grupo Wagner, né? E para todo o tempo da operação especial militar, né, que é a guerra na Ucrânia, né, 50 mil pessoas foram recrutadas entre prisioneiros, 20% deles, 10 mil foram mortos em batalhas, outros 10 mil guerrilheiros também morreram ali, né? Ou seja, para referência, nos 10 anos da guerra do Afeganistão, de 79 até 89, o exército soviético perdeu 15 mil homens. E lembra, lá naquela época havia uma abundância maior de pessoas. A Rússia, nesse momento, está vivendo uma crise demográfica. Ela está diminuindo de tamanho, né? Então, naquela época, o exército soviético, lembra, incluía pessoas da Ucrânia, incluía de Belarus, incluía de um monte de gente que agora não faz parte mais do exército soviético. Hoje, o exército soviético é só a Rússia, então é menos gente e com uma crise demográfica, e eles estão perdendo mais gente do que em todos os 10 anos da guerra do Afeganistão. E aqui o cara concluiu aqui, eu espero explicar o que um assalto de carne não é necessário, o que leva a esse tipo de coisa. Realmente, as perdas enormes dos russos ali, né? E aqui um outro blogger militar russo está falando sobre uma coisa preocupante aqui para eles, né? Algo que indica que está muito perto uma briga entre o exército russo e o Prigozhin. E o Prigozhin, falando do jeito que ele está falando, não dá a impressão que ele está falando justamente como preparando um golpe contra o Putin, né? Porque ele está falando, olha só, quem decidiu essa guerra, quem resolveu entrar nessa guerra fez merda, né? A gente perdeu tudo. Todos os objetivos que eram pretendidos pelo Putin deram errado, né? Enfim, dá essa impressão, né? E olha só, esse outro blogger fala aqui, ó, sobre o resultado da guerra. Tem uma coisa interessante aqui. O exército, recentemente, depois de alguns eventos controversos, que ainda não ficaram públicos, ainda não são de conhecimento público, um documento foi distribuído no exército dizendo alguma coisa sobre pessoal militar interagindo com representantes de grupos militares privados, ou seja, do Prigozhin lá do grupo Wagner. Existem outros grupos privados também, mas o do Prigozhin é o maior deles, né? E nesse documento eles descrevem de forma muito simples quantas vezes um soldado ordinário deve dar um KU quando encontrando um mercenário. E o que é um KU? O pessoal explica aqui que é um Kalashnikov Undershotting, ou seja, um tiro de advertência. E caso a outra parte esteja adotando uma postura agressiva contra você, a ordem é você dar um tiro de advertência antes de dar um tiro na pessoa, né? Antes de matar a pessoa diretamente. E o que ele está falando aqui é que está dizendo aqui quantas vezes tem que dar um tiro de advertência antes de dar tiro no mercenário. E é uma coisa curiosa, porque, em tese, eles estão do mesmo lado, né? Eles são do lado da Rússia. Tanto o exército russo quanto o grupo Wagner lá, o Prigozhin. Agora, ele termina aqui, ó, Deus perdoe se você ficar nervoso ou se você disser alguma coisa errada. Ou seja, o que ele está dizendo é que, do jeito que estão as coisas ali, falta qualquer coisa para estourar uma guerra entre o grupo Wagner e o exército russo. Isso realmente é uma coisa preocupante para os russos, né? Para os ucranianos é excelente, né? Quanto mais eles lutarem entre eles lá, se os russos começarem uma briga entre eles, ou se o Prigozhin se revoltar e resolver tomar o poder, melhor para os ucranianos no final das contas. Bom, e outra coisa curiosa é que foram liberados vários vídeos de prisioneiros de guerra que foram tomados nas últimas semanas. Então tenha em mente que esses vídeos aqui não foram todos de ontem, tá? Então tem aqui uma unidade de 28 russos que se renderam para ucranianos depois da derrota lá em Avdiivka. Eles são da 59ª Brigada de Rifle Motorizada, Infantaria Motorizada, né? E a 110ª Brigada também de Assalto. Eles se renderam e gravaram um vídeo acusando o comandante russo de mandarem ele para a morte certa e coisa e tal. O oficial mais sênior nesse grupo é um capitão. Então, esse daqui está a imagem, não dá para ver muito bem, mas o fato é que está aqui o grupo de prisioneiros russos. E não foi o único.
Tem mais um grupo grande aqui capturado pela 3ª Brigada de Assalto Ucraniana. Então esses caras aqui foram capturados, são prisioneiros russos capturados ali na região de Bakhmut, né? Aqui não fala exatamente de qual unidade que eles seriam. Ah, não, são convictos, então são do grupo Wagner. São prisioneiros, não necessariamente, parece que o exército russo também está chamando prisioneiros também, pode ser, portanto, do grupo Wagner ou do exército russo, um bando de prisioneiros aqui na linha de frente, né? E tem mais um grupo aqui que eu não posso mostrar porque tem alguns dormindo, estão dormindo, tanto que o cara acorda ele na hora, mas como eles estão dormindo, dá a impressão de que eles estão mortos, o YouTube não vai gostar, vai bloquear meu vídeo, eu não posso ver aqui, mas aqui ó, teve mais 22 soldados de tropas de elite russas, esses aqui foram capturados ontem. Então, uma grande quantidade de tropas capturadas aí nos últimos dias, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala basicamente sobre a incursão lá no Oblast de Belgorod e os russos mobilizando as forças deles para tirar o pessoal de lá e coisa e tal. E a conclusão que ele chega aqui é basicamente a mesma conclusão que eu falei. O objetivo disso nunca foi, de fato, conquistar o território, foi justamente forçar os russos a defender melhor aquela região, porque para defender melhor aquela região, eles vão precisar tirar soldados da Ucrânia, e isso ajuda, né? Não tem mais grandes coisas aqui. Outro ponto que ele fala aqui é que justamente houve uma diminuição no ritmo da luta em Bakhmut, houve alguns contra-ataques limitados ucranianos, mas não houve nenhum avanço significativo, a coisa deu uma reduzida ali na região, né? Bom, uma outra boa notícia é que o pessoal que entrou em Belgorod conseguiu capturar um Zytel, aquele aparelho de embaralhamento eletrônico, né, de guerra eletrônica que os russos têm usado. Eles conseguiram capturar isso daí e trazer para a Ucrânia, o que é uma coisa extremamente positiva, porque os ucranianos vão poder entregar isso para os americanos, para eles fazerem uma engenharia reversa disso daí. Certamente vai ajudar bastante coisa daqui. Agora, tenha em mente que esse caso aqui está sendo falado só por essa pessoa aqui isso aqui parece ser turco? Não dá para saber. Enfim, não temos certeza disso daqui não, tá? O Lukashenko foi para Moscou. Está em Moscou, o que significa que ele está melhor de saúde, né? Pegou um avião, está descendo as escadas aqui, coisa e tal. E ninguém está lá nem para receber ele. Ele chegou lá só para conversar com alguma coisa. A situação dele parece que complicada, né? Enfim, ele teve muito mal de saúde, vocês sabem. Alguns dizem que ele teve um ataque cardíaco, outros que ele foi envenenado. O fato é que ele sobreviveu, infelizmente. Só que, nesse negócio, muita gente lá em Belarus começou a se preocupar, a botar a cabecinha para fora ali em termos de quem é que vai suceder o Lukashenko caso o pior aconteça, né? E a gente tem uma informação de uma entrevista dada pelo general polonês Waldemar, eu não vou saber falar esse nome aqui, Skripczak, acho que é alguma coisa assim, dizendo que a Polônia está se preparando para um golpe armado em Belarus. Ele deixou claro que, olha só, a gente tem que estar preparado para suportar as tropas que irão conduzir essa operação contra Lukashenko. Ele não disse que a coisa vai acontecer agora, disse apenas que eles estão preparando porque já está tendo muita movimentação em Belarus para substituir Lukashenko, né? O pessoal já percebeu que Lukashenko está fraco, que ele não tem mais apoio nenhum, e a Rússia não consegue mais apoiar ele como apoiava há pouco tempo atrás, simplesmente porque a Rússia está totalmente enterrada lá na Ucrânia. Então, está todo mundo se preparando para um golpe em Belarus. Será que vai acontecer? Não dá para saber, né? Bom, isso daqui foi a outra piada da propaganda russa do dia, né? O Putin chamou um historiador e coisa e tal, e teve um programa de televisão, ele entrevistando o cara, e o cara mostrando as evidências de que a Ucrânia não é um país de verdade, a Ucrânia nunca existiu e coisa e tal. Detalhe, a Ucrânia foi de onde surgiu a Rússia. Quem fundou a Moscóvia, né, que era o grão-ducado de Moscóvia, foi o rei de Kiev, né? Ou seja, história esse pessoal. E aí pior, eles botam esse mapa enorme aqui, e o tal do maluco historiador lá fala que não tem Ucrânia no mapa do século XVII. E aí você vê o mapa aqui, ó, Ucrânia, país dos cosaques.
Pô, como não tem Ucrânia, né? Aí o pessoal está começando a fazer brincadeira aqui, não, porque olha só, 300 milhões de anos atrás não tinha Ucrânia, né? 6 mil anos atrás não tinha Ucrânia. Enfim, é uma besteira completa. O fato é que tá escrito lá Ucrânia no mapa. E assim, e dá para ver, pelo vídeo dá para ver que tem Ucrânia escrito no mapa, né? Os caras podiam ter pelo menos disfarçado melhor essa história deles aqui, né? E o Dmitry lembra outra coisa também, que o historiador fala sobre quasi-state developments, ou seja, desenvolvimentos de quase-estados. E toma cuidado, porque ele não está falando só sobre a Ucrânia, ele está falando sobre os países bálticos, Finlândia, Ásia Central e outros países que já foram parte do Império Russo, né? Vocês sabem essa história, o Império Russo, de fato, chegou a conquistar todas essas áreas. Quando aconteceu a Revolução Bolchevique, né, uma das pautas dos comunistas era justamente a independência dos vários países que tinham ali. Então, de fato, criou-se a União Soviética com esses países delimitados. Só que, né, não mudou nada, porque a União Soviética continuava mandando em tudo no final das contas. Quando ela caiu, os países surgiram. Então, esse é o ponto que o Putin fica chateado. Ele quer voltar ao Império Russo anterior, que era dono daquilo tudo ali. Mas a Ucrânia já tinha se libertado do Império Russo no final da Segunda Grande Guerra, né? Enfim, repara que essa lógica que ele está aplicando para dizer que a Ucrânia não existe se aplica também à Lituânia, à Letônia, à Finlândia e a uma série de países por aí. É realmente muito perigoso isso, né? Bom, o James Hetfield, do Metallica, o vocalista do Metallica, teve na Ucrânia visitando soldados aí feridos no hospital, pô, bacana, dando uma força pro pessoal, muito bom, né? O Macron deu uma entrevista hoje deixando claro que a paz não pode transformar a situação num conflito congelado, e é o que a gente concorda também, né? O Olaf Scholz fez uma declaração nesse mesmo sentido, e quem destoou dessa história, quem falou merda, adivinha quem falou merda? É lógico, o merda, né? O idiota do Lula. Falando aqui que, não, que ele vai à Ucrânia quando o Zelensky quiser a paz. O Lula, o Zelensky quer a paz, ele está lutando pela paz. A paz significa tirar os russos do território ucraniano. Por quê? Porque em 2014 fez exatamente isso que você está propondo agora, de congelar o conflito, de parar a guerra, do jeito que está. Isso só fez o quê? O Putin juntar mais armas para atacar mais adiante. Ficou claro que essa não é a solução, isso não é paz. Paz, a única paz possível é derrotar os russos, né? E é um absurdo essa ideia de falar paz para manter no território ocupado pelo invasor. Não tem lógica nenhuma. Mais uma bola fora do Lula, mais um absurdo falado por ele, né? Realmente é triste, vergonha de ser brasileiro esse cara falando merda aí, né? E bom, como diz muito bem o J.R. Guzzo, o Lula continua viajando porque ele não sabe o que fazer, não sabe governar o Brasil. É o que está acontecendo mesmo. Agora, uma coisa bacana para falar para vocês. A primeira coisa, eu vou tocar um videozinho aqui do Alex Silva com os equipamentos que o grupo aqui do Ancapsu, eu e os patrocinadores do canal, a gente comprou para ajudar os brasileiros que estão lutando lá na Ucrânia. Tá? Tem os brasileiros e outros soldados também que estejam precisando lá desses itens, né? A gente mandou um dinheiro para ele justamente para testar a questão da vaquinha. A vaquinha vai sair, tá, gente? Eu estou organizando tudo, mas olha só, eu não vou fazer em vaquinha.com, não vou fazer em PayPal, em nenhum desses sites grandes. Por quê? Porque todos eles têm regras contra apoio militar. Então, certamente vai ter gente querendo, vai ter Roussetti querendo derrubar a nossa vaquinha. Então, a nossa vaquinha vai ter que ser em Bitcoin. Se você quer ajudar nessa vaquinha, aprenda a comprar Bitcoin, porque vai ser a única forma. Se a gente fizer com cartão de crédito, com depósito bancário e coisa e tal, vamos acabar sendo bloqueados pelas Roussettes. Então, isso é um problema, né? Mas eu já estou testando esse negócio de mandar a grana lá para o Alex. O Alex está lá na Ucrânia, ele tem acesso aos militares, ele sabe o que o pessoal está precisando. Então, eu vou tocar um pedacinho do vídeo dele aqui. Boa noite, pessoal. Quem está falando aqui é Alex Silva. O pessoal já me conhece aí pelas lives que eu faço aqui no meu carro. Minha bandeira aí é da Ucrânia, preta e vermelha. Estou mostrando aqui nesse vídeo para vocês, hoje no dia 22 de maio de 2023. Agradecendo mais uma vez aí ao Peter
tá? Pela força, aí muitos equipamentos aqui que a gente comprou, aí, colete balístico muito bom, entendeu? Vem com inclusive essa parte lateral aqui que tem uma proteção balística, muito bom mesmo. Camel bag, tá? Tem os capacetes que eu já vou mostrar ali também. Esses protetores auriculares, se eu não me engano, é esse que se diz em português, são excelentes também. Vem com microfone, como a gente está vendo aqui, né? Tudo fechadinho aí na caixa. Abri uma caixinha aqui para mostrar. Aí, negócio show de bola, bacana. Vem com microfone. Se acopla aí no rádio. Show de bola, negócio muito bom, né? Tem alguns desses aqui que a gente comprou. São coisas boas, pessoal, tá? Coisa de primeira linha, primeira qualidade. Tem calça boa aí de primeira qualidade, feito aqui na Ucrânia também. Combat shirt. A gente tem combat shirts aqui também, tem algumas. Comprei nessa loja aqui também bastante coisa. Ataca, excelente, os caras fazem coisa de primeira qualidade. Tá? Então tem outros ponchos aí para trás aí também. Bom, ele mostra mais os capacetes, mais um monte de coisa que a gente comprou lá. Isso daí, como eu falei para vocês, é para a gente testar essa coisa de mandar o dinheiro para lá, para ele comprar as coisas e entregar para os militares. Ele ficou de me mandar depois imagens entregando isso para os militares lá e coisa e tal. A gente vai mantendo vocês à parte sobre isso e quando a gente começar a nossa vaquinha, lembra, a nossa vaquinha vai ser para comprar um carro. A gente vai querer comprar uma caminhonete que é para ajudar os soldados ucranianos lá. Tem vários youtubers, várias pessoas que apoiam a Ucrânia que têm optado por esse tipo de apoio, porque é um apoio relativamente fácil de você comprar e ajuda muito os soldados lá. É um carro civil, tá? Uma caminhonete, que embora não seja blindada e coisa e tal, ajuda muito com logística, ajuda muito num monte de situação lá, né? Enfim. E também temos aqui as imagens do protesto lá em São Paulo, que o pessoal fez lá em São Paulo, ou seja, é muito importante tanto esse movimento da vaquinha, do apoio direto para a Ucrânia, quanto o movimento dos protestos aqui no Brasil a favor da Ucrânia, é muito importante justamente para a gente demonstrar que o povo brasileiro não caiu nessa lorota, que o Lula caiu, não caiu na propaganda russa, de ficar achando que é a mesma coisa, não, que a Rússia, tem uma guerra entre dois iguais, não é, a Rússia atacou a Ucrânia, né? Então isso daqui foi o pessoal se manifestando lá em São Paulo domingo. Eu só recebi as imagens agora, mas é muito bacana, muita gente lá, um protesto muito grande. O pessoal fez uma manifestação, uma passeata, né, com a bandeira da Ucrânia, lá na Avenida Paulista, aqui, o pessoal fazendo aqui não sei como é que é isso aqui. Bom, tem vários clipes aqui interessantes do pessoal fazendo a manifestação lá em São Paulo. Parabéns aí a Oksana, ao Gabriel do Ucrânia Hoje, que organizaram essa manifestação lá. O Eduardo Jorge também estava lá. Parabéns a todo mundo que participou dessa manifestação. Eu acho muito importante esse tipo de coisa. Mais adiante deve ter aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro eu certamente vou participar também. E é muito importante a gente manter isso justamente para deixar claro que uma coisa é o governo do idiota do Lula, outra coisa é o povo brasileiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.